É importante entender que hoje o olho seco nós temos uma incidência entre 10 a 30% da população mundial e que leva, né, essa condição ela leva uma baixa na quantidade e na qualidade da lágrima. Isto é, nós não temos uma lágrima, ou ela não é suficiente em termos de quantidade, ou ela não é adequada em termos de qualidade, e levando a uma má lubrificação ocular. Quando isso acontece, nós caracterizamos como olho seco. Em geral, essa má qualidade leva a uma evaporação excessiva dessa lágrima ou condições que levam a deficiência na produção. O nosso olho ele não consegue produzir em quantidade suficiente para que haja essa lubrificação. Ou, explicando melhor, pode até ter em quantidade suficiente, mas em algumas situações não tem aquela qualidade adequada. Vou aproveitar e partilhar pelo Instagram. Quem está me acompanhando pelo Instagram pode acompanhar. Vou colocar uma foto de um olho seco, né? Para que quando a gente vê uma imagem, a gente assimila muito, né, sobre aquilo que a gente está falando. E é importante que aquele que nos escuta entenda a importância da nossa lágrima, né? Se eu tenho uma deficiência na qualidade da minha lágrima ou na quantidade da minha lágrima, isso vai interferir na funcionabilidade do meu olho, porque a lágrima ela tem uma função, além de lubrificar, ela protege, né? Ela nutre também a nossa córnea. Então, o olho bem hidratado, bem lubrificado, vai fazer com que eu também tenha uma melhor qualidade de visão. Doutora, quais são as principais causas do olho seco? Então, é desde a baixa qualidade da lágrima, né? Como a baixa quantidade da lágrima, né? Uma evaporação excessiva. Então, nós temos desde fatores biológicos, como fatores ambientais, né? Causas biológicas, alteração da superfície palpebral, desde processos também inflamatórios na pálpebra, como blefarites, né? E outras alterações, que são processos inflamatórios crônicos. Quero pedir perdão a todos. Hoje eu estou um pouquinho com a minha garganta um pouquinho inflamada, mas eu não quis cancelar a entrevista, né? Porque é algo que já estava agendado, organizado com antecedência. Então, peço a compreensão de todos. Daqui a pouco eu bebi um pouquinho d'água, né, Alex? A gente já até está providenciando. Então, quero pedir desculpa por isso. A voz um pouco rouca. Então, nós temos desde esses fatores biológicos, né, alterações na pálpebra, voltando a repetir, como também fatores ambientais. Clima muito seco, né? Muita poluição, muito vento, o uso do ar-condicionado em excesso, tudo isso são causas do olho seco. E sem falar nessa causa comportamental, hoje a gente vê o uso excessivo de eletrônicos, uso excessivo de computador, de tablets, de celulares. Então, tudo isso vai influir de forma direta no aparecimento do olho seco. E muitos pacientes questionam, né? Por quê? Primeiro, porque favorece essa evaporação, né, excessiva do nosso filme lacrimal, e segundo, porque quando estamos diante da tela, né, desde computador, desde tablet, desde celular, nós terminamos piscando menos. Nós piscamos em torno de 18 a 20 vezes por minuto, e quando estamos diante das telas, nós tendemos a piscar muito menos, em torno de 7 vezes. Há estudos que falam até em 5 vezes, 6 vezes por minuto. Então, cai muito, né, esse piscar. E se eu não pisco, eu não lubrifico de forma adequada.
para que eu tenha uma boa distribuição desse filme lacrimal, é importante que eu pisque de uma forma adequada, na frequência adequada, né? Se eu deixo de piscar o dobro, o triplo, eu também vou deixar de hidratar e de lubrificar o meu olho de forma proporcional. Então, imagine isso no decorrer de um dia inteiro, né? Se em 1 minuto cai a minha lubrificação, imagine pessoas que passam de 8 a 10 horas por dia diante de um computador, diante de um celular. Daí a importância do cuidado, né, da prevenção, da hidratação, da lubrificação, desde pacientes ainda jovens. Ainda tem outras causas que são importantes, o uso de medicamentos como antidepressivos, né, que nunca se usou tanto como agora, né, anticoncepcionais, né, até tratamento para acne, citando o exemplo, o Rakutan é um que pode gerar olho seco importante. Os jovens, adolescentes que fazem uso dessas medicações precisam usar colírios lubrificantes, né, para hidratar o olho, diuréticos, antihistamínicos, né, antihipertensivos. Então, existe uma gama de medicamentos que também podem contribuir, causar esse ressecamento ocular. Alterações hormonais, né? Desde a menopausa, a andropausa, a própria gravidez, né? Tudo isso pode gerar uma causa importante para o aparecimento do olho seco. Doutora Jane, como saber se eu tenho a síndrome do olho seco? Quais são os sintomas, doutora? Eu acho que essa pergunta ela é muito importante. Os sintomas, elas sempre direcionam, né? Porque é assim como o paciente se encontra. A principal queixa do paciente portador do olho seco é uma ardência. O paciente diz, doutora, meu olho está ardendo muito. Ele arde, ele incomoda, né? Sensibilidade à luz. Uma irritação ocular, o paciente diz, doutora, no decorrer do dia o meu olho tem ficado irritado, avermelhado, desconfortável, com sensação de areia, com sensação de corpo estranho. Eu pego no consultório pacientes com olho seco importante, muitas vezes que não trata, né, de forma adequada, e termina tendo essa sensação de areia, e ele chega no consultório, doutora, eu estou com um corpo estranho no meu olho, né? E você examina e explica ao seu paciente que, na realidade, não existe o corpo estranho. Aqui dali é uma alteração relacionada à sua má lubrificação. Então, além disso, turvação ocular. Muitas vezes o paciente tem embaçamento ocular e que ele diz que ele melhora, né, com ou piscar ou coçar os olhos, o tocar da pálpebra sobre o olho. Ele diz, doutora, quando eu pisco ou eu dou uma pequena aperto na minha pálpebra sobre o meu globo ocular, aquele embaçamento melhora. Então, dessa forma, ele, fisiologicamente, ele termina lubrificando, porque quando eu pisco, eu vou estimulando essa lubrificação. E sem falar, em alguns casos, é de sensibilidade à luz, lacrimejamento, né? O paciente relata um aumento, né, excessivo do lacrimejar, mas levando em conta que o sintoma, dentre todos, o mais frequente é a ardência e a sensação de areia nos olhos. Nós estamos conversando com a médica oftalmologista, a doutora Jane Brasileiro. Para você que ligou o rádio agora, a gente está conversando sobre a síndrome do olho seco. Doutora, e como é que a gente faz o diagnóstico dessa síndrome? Então, esse diagnóstico só pode ser dado por um médico oftalmologista e é muito importante que seja avaliado desde o histórico do paciente, os hábitos desse paciente, a gente avalia de uma forma inteira, né, completa, desde os hábitos desse paciente e vai também
ao exame físico, onde fazemos um teste muito conhecido, o teste de Schimmel, onde a gente vê essa produção da lágrima, vê se o paciente está produzindo lágrima em quantidade suficiente para lubrificar seu olho. Nós fazemos o teste também de ruptura do filme lacrimal, onde a gente vê essa permanência dessa lágrima no olho. A gente também faz teste com corante rosa bengala, onde a gente vê as alterações causadas por esse ressecamento ocular, seja alterações corneanas, né, importantes, né, temos complicações pelo olho seco, como a ceratite, como a úlcera, e muitas vezes o paciente chega ao nosso consultório com esse quadro, né, com esse quadro de dor, de ardor, de sensação de areia, e muitas vezes ele já está com um quadro mais avançado do que gostaríamos que tivesse. E por esses testes, nós podemos, sim, diagnosticar de forma adequada, segura, né? Hoje, nós temos equipamentos, a nossa lâmpada de fenda, a gente consegue ver com muita precisão a nossa conjuntiva, a nossa córnea, né? E esse teste, cada um deles complementa junto com o histórico e com o quadro do paciente. Muitas vezes é um paciente que é portador de patologias como síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus, né? Ou faz uso de uma dessas medicações que eu já citei anteriormente, ou é um paciente que já faz uso excessivo, né, de celular, de computador. Então, a sua própria história também nos direciona e facilita muito o diagnóstico, associada a outros sintomas que fecha, né, e afasta o diagnóstico diferencial com outras patologias que podem ter sintomas parecidos.